Iremos adorar a Deus com o louvor número 2. Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, dois que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver.
Vamos adorar a Deus com mais um louvor? Os irmãos podem escolher o louvor? 3, 4, 4. Glória a Jesus, aleluia. O louvor 344. Um amigo entre os lírios. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já a levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamastes pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.
Irmãos a todos, a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na casa do Senhor e podendo estar também na tua casa através dessa live, para a glória de Deus. Vamos, irmãos, ler aqui uma palavra que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 44. Glória a Deus. Vou aguardar um pouquinho para você encontrar aí na sua Bíblia. Aleluia. Amém? Encontrou? Vamos ler? Diz assim, Mateus 13, a partir do verso de número 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Igualmente ao reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, ao qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo ardente. E os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe Jesus: Entendes todas estas parábolas? Responderam ele: Sim, Senhor. Disse-lhes ele: Por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria? E estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler todinho, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que nós estamos passando por momentos difíceis, muito difíceis. Irmãos que só conseguem sentir a presença de Deus estando aqui, onde nós estamos na igreja. Mas você não precisa da igreja para sentir a presença de Deus. Você pode sentir no seu lar, meu irmão. Na sua casa, aí, junto com a sua família, como você está aí no seu sofá, nesse momento, reunido, ou na sua cadeira, na sua mesa aí, sentado, reunido, assistindo essa live. Preste atenção, Deus, Ele não quer abrir mão de você. Ele não quer abrir mão de você. Não pense que isso que está acontecendo é para você parar e desistir. Não é. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo ou uma pérola de grande valor. Não foi o que nós lemos? E o interessante é que os que o acharam, segundo a palavra de Jesus, eles venderam tudo para conseguir
comprar aquilo que eles tanto queriam. E você, o que você está fazendo para adquirir o que você quer de mais precioso, que é a salvação da sua alma? Aleluias. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Eu sei que as coisas não estão fáceis para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Mas com Jesus conseguimos suportar essas coisas. Aleluias. E aí, glória a Deus, ele ainda compara aqui a uma grande pescaria, e quando vêm os peixes, assenta-se aqueles que pescaram e começam a separar os bons para o cesto, e aqueles que não são bons, eles lançam fora. Cuidado, continue sendo bom servo do Senhor, continue sendo fiel a Deus, continue mostrando para o Senhor que você é fiel a Ele. Aleluia. Cuidado para não ser lançado fora, irmão, isso é muito sério. Tomemos cuidado nesse tempo para não sermos lançados fora. Aleluias. Glória a Deus. Infelizmente, eu vou encerrar aqui no finalzinho do capítulo que li aqui, quando Jesus saindo dali, depois de contar aquela parábola, ele estava na sinagoga ensinando, e os que estavam ali começavam a criticar, mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas? As suas irmãs não estão aqui em nosso meio? Da onde ele tira tanto poder, tanta sabedoria? Como é que ele consegue fazer esses milagres? Aleluia. E Jesus, vendo tudo isso, ele fala assim, que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra ou na sua casa. E por causa daquilo, muitos milagres não aconteceram. Meu irmão, minha irmã, não duvide do poder do teu Deus. Nunca. Oh, irmão, mas eu não estou aguentando mais a situação. Nenhum de nós está aguentando. Mas Deus nos dá forças. E o milagre, aleluia, continua acontecendo. O pastor acabou de falar aqui de uns irmãos que foram acometidos dessa enfermidade e graças ao nosso Deus, aleluia, foram curados. Não seja descrente, meus irmãos. Continue crendo no Senhor Jesus, aleluia. Como diz a palavra, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu quero encerrar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma grande honra poder estar aqui de novo na casa de Deus, né? Infelizmente tem sido dias difíceis, mas como a palavra diz, a gente tem que ter bom ânimo. Pois a gente tem o Senhor Jesus aqui do nosso lado. Ele louva um hino. E eu peço que você cante aí na sua casa também e sinta a presença de Deus. Adorador. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração?
eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, meus irmãos, não sei no teu lar, mas aqui estamos sentindo a presença de Deus, amém? Coisa boa, irmãos. Coisa boa poder sentir a presença de Deus em nosso meio, em meio aos louvores, adorando ao nome do Senhor. E claro, né, irmãos, que vai dando mais essa saudade ainda, né, de poder estarmos todos juntos, né? Vai dando aquela saudade, mas o Senhor ainda vai preparar, irmãos. Como tenho dito,
Não se engane, irmão, nada fugiu da mão do Senhor. Talvez o povo de Israel, quando estava depositado no Egito, né? Que eu falo que eles foram depositados por Deus ali. Talvez passava um momento igual a esse, momento que se sentiam sozinhos, momento em que viam que parece que a coisa cada dia piorando, mas, irmãos, era o silêncio de Deus, era os 400 anos do silêncio de Deus. Ali passaram-se muitos anos e Deus em silêncio, observando. Tanto que quando Deus retorna a retirá-los dali, já estavam prontos para a retirada, o Senhor sempre mandava dizer por Moisés: diga a eles que é o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Porque o tempo passou tanto que eles acabaram até se esquecendo quem era Jeová. Mas Jeová continuava no controle de tudo, mas alguns da nova geração nem sabiam quem era Jeová. E aí Jeová sempre mandava dizer a eles: diga que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Certamente eles já ouviram falar desse Deus. E certamente, irmãos, esse mesmo Deus continua atuando em nossa vida nesses dias. Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Irmãos, hoje à tarde, o irmão Ronaldo, né, filho da nossa irmã Maria Santa, esteve falando que a irmã Maria Santa não estava bem, que estavam no hospital. Eu não sei qual é o caso, mas mesmo sem saber qual é o caso, nós temos que não procurar saber o que é. Eu só falei: irmãos, estaremos orando. Né? Saber o que é, depois sabe, não precisa ter pressa com isso. Nós precisamos orar. Qualquer dos irmãos que tiver a notícia de um irmão nosso que foi para o hospital, teve alguma dificuldade, chegou essa notícia até você, meu filho, ajoelha e chega e fala: Senhor, é meu irmão, é uma pessoa que eu amo, socorre lá. Não se preocupe em saber de imediato o que aconteceu, o que está acontecendo. Não. Já vai para os pés do Senhor e clama por misericórdia. Depois a gente sabe o que é, a gente vai ser informado. Porque senão, irmão, fica assim: aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Foi só uma dor de barriga. Não precisa nem orar. Entendeu, irmãos? Então, soube de alguma coisa do irmão, vamos orar, irmão. Ir aos pés do Senhor. Por quê? O Senhor, Ele faz milagre, irmãos. Não é pelo tamanho da nossa dificuldade, não. Porque o Senhor está no controle da nossa vida. Então, nós não devemos julgarmos. O que está acontecendo com o irmão? É só uma dor de dente. Não precisa não, irmãos. Há pessoas que têm dor de dente e depois evoluem e morrem. E há pessoas que têm um AVC e depois estão de pé. O Senhor está no controle. Nós precisamos sempre colocar isso patente nas mãos de Deus. Deus precisa nos observar como dependentes, como pessoas que estão debaixo da submissão do Senhor, independente do que for que aconteceu. Vamos orar. Vamos orar por Maria Santa. Eu quero pedir que os irmãos adotem em oração um amigo meu, o nome dele é Alexandre. Eu estive na casa do Alexandre essa semana, ele mora ali perto de Mairiporã. Nós estivemos lá visitando ele, tive o prazer de orar junto com aquela família. Na verdade, o Alexandre serviu no quartel comigo, é meu amigo há 30 anos, né? 30 anos que nós não nos víamos. E eu fui até a casa dele essa semana porque fiquei sabendo da amputação dos pés dele por causa da diabetes. E a situação bastante difícil, né, com essa pandemia e situações do qual Deus nos impulsionou a ir lá levar um socorro a ele, orar com ele. E foi muito legal que 30 anos que a gente não se via, mas eu pude entrar na casa dele hoje como pastor e falar de Jesus para eles, ele e a esposa, e já deixamos a semente lá da palavra de Deus. Ficaram com muita vontade de vir a conhecer a igreja. Conversei com eles, falei: nós vamos, em nome de Jesus, um dia estar junto, buscá-lo lá para adorar a Deus aqui conosco. Mas enquanto isso, irmão, adota aí o Alexandre, é meu amigo. Fiquei bastante, vamos dizer, emocionado quando cheguei ali e observei ele sem os pés. Para mim foi
chocante, né, irmãos? Porque você tem um amigo que você não vê há muitos anos, quando você vê numa situação dessa, foi bastante chocante, mas pudemos falar de Jesus ali. O importante é o Senhor salvá-lo, irmão. E eu vi que nós conseguimos deixar a semente ali, e agora é regá-la. Regá-la, e o Senhor certamente tem uma obra naquela vida, naquela família, irmãos. Ora aí junto comigo. Apareceu mais alguém aí, irmão Antônio, que precisa de oração? Só chegou a dar uma olhada aí. Se tiver, nós vamos orar pela Maria Santa, nós vamos orar pela vida do Alexandre, meu amigo, e vamos estar orando pelos irmãos da nossa igreja aqui, todos, né, necessitam de oração, não é verdade, irmão? Você só vai, então, dizer aí, eu e minha casa, quando eu disser, quem mais precisa de oração? Eu e minha casa, tá bem, irmãos? Soberano e eterno, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, na beleza da tua santidade, Senhor. Jesus, tem uma pessoa que nós queremos colocar nessa oração, Senhor. E o Senhor a conhece, ela é serva tua, Senhor. E nós queremos pedir misericórdia pela vida da Maria Santa. Senhor, aquela senhora tem te servido e tem sido um testemunho vivo nesta igreja, Senhor. E eu quero pedir o teu socorro para com a saúde de Maria Santa. Quero pedir que o Senhor, nesse momento de tanta turbulência na terra, poupe-a, Senhor. Tire-a dessa dificuldade, Senhor. Coloque-a dentro do lar, Senhor. Toma em tuas mãos a vida da nossa irmã Maria Santa, do Ronaldo, do Rodrigo, aquela família, Senhor, que aqui adora a Deus conosco. Socorre aquela família, eu te peço, para a honra e glória do teu nome. A vida do meu amigo Alexandre. Jesus, socorre, Senhor, o Alexandre. Ali, Senhor, naquela situação difícil que ele tem vivido. Socorre a esposa dele, a dona Regiane. Jesus, Senhor, tu és daquela vida o Senhor, e o Senhor pode livrá-lo, o Senhor pode curá-lo, restabelecer a saúde espiritual e a saúde corpórea daquele homem, o Senhor também pode tocar. Trabalha, Senhor, naquela vida. Sobre os irmãos que oram comigo, eu peço a tua bênção, peço a tua graça, peço, Senhor, o avivamento do teu Espírito. Jesus, não deixa que os irmãos, Senhor, se afastem da tua presença por causa, Senhor, do que está acontecendo no mundo. Que a tua mão venha a ser estendida a cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler um versículo da palavra. Eu quero ler com os irmãos aqui em Tiago. Aqui Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, o versículo de número 13. Diz assim, encontraram, amém? Espera aí, teu irmão lá no lar ainda que está procurando. Capítulo 4, irmão, o versículo é o 13. Isso, agora vamos lá. Versículo 3 diz, eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias fazer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz,
comete pecado. E digamos amém. Até aqui, irmãos. Até aqui. Irmãos, os irmãos reparem que por esses dias, sempre que estamos juntos, tenho falado isso, que chegou o momento de viver um dia de cada vez. Chegou o momento que não tem como fazermos aqueles projetos que nós temos costume de fazer. Certamente, um dia desse, orando ao Senhor, o Senhor me colocou a pensar nisso, que no começo desse ano, estávamos com as nossas famílias juntas e fazendo grandes projetos. Não é verdade? Este ano eu pinto a casa, esse ano eu troco de carro, esse ano eu termino o curso. E fizemos vários projetos e não é errado fazer projetos. Mas veja que o homem, o ser humano, tem uma tendência de quando ele vence algumas etapas da vida, ele passa a fazer outros projetos. Também não é errado. Natural isso. Quando nós vencemos, nós projetamos algo e às vezes projetamos maior ainda. Não há erro nisso. Nós construindo aqui o trabalho aqui na igreja, cada vez que nós vencemos lá, vamos crescer aqui, vencemos, vamos pôr o piso, e nós vamos sempre projetando um pouco para frente. As presunções que nós temos são presunções sempre que tudo vai dar certo. Mas Tiago, quando escreve o capítulo 4, ele vem chamando a atenção de uma coisa, de que o homem tem tendência em fazer. A tendência do homem é quando ele vai vencendo as situações, ele vai se esquecendo de Deus. Ele vai colocando Deus quase que em segundo lugar, e depois terceiro, e as coisas vão, com o passar do tempo, ele já vai se achando tão autossuficiente, que ele vai se esquecendo da onde ele veio, da onde de Deus o tirou. Há poucos dias eu respondi isso a um pastor, um cidadão perturbado, que faz uma live aí horrorosa, e ele falou para mim: o senhor não acredita no poder de Deus e tal? Eu falei para ele: meu amigo, eu sei de onde Deus me tirou, eu conheço Deus sim, não é ficar no meio do mato gritando que é poder de Deus não, amigão, eu sei de onde Deus me tirou. E eu falava justamente isso com o amor que eu tenho realmente por Deus, de olhar para trás e falar: eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez por mim. Mas na tendência, todo ser humano é assim, é de conforme nós vamos conquistando, as nossas presunções vão sendo maiores, e nós vamos nos achando um pouco de autossuficientes. E Tiago vai dizendo aqui, que, versículo 14, digo que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque Tiago estava dizendo: olha, estão fazendo tantos projetos, como ele começa dizendo no versículo 13, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Ou seja, nós temos essa tendência de fazermos grandes projetos, sem colocar aquela palavra que parece que os mais antigos, até que não eram crentes, tinham a mania de terminar dizendo: se Deus quiser. E as pessoas se despediam: até amanhã, se Deus quiser. E ficava, talvez, aqueles mais antigos se tornavam até chatos, que tudo que ele ia fazer, ele falava: amanhã cedo, então nós sairemos para trabalhar, tá, tchau, se Deus quiser. E amanhã de manhã se encontravam para trabalhar, e agora daqui nós vamos para o trabalho, se Deus quiser. Chegando lá, o trabalho para ser executado, vamos começar o trabalho aqui, se Deus quiser. E tal, daí a pouco vamos almoçar, se Deus quiser. Era uma palavra que talvez se tornavam até chatos de toda hora repetir aquilo. Mas isso foi caindo em desuso, porque o homem foi conseguindo, daqui a pouco, conquistar pelo estudo. Daqui a pouco o homem foi conseguindo conquistar coisas, porque ele se esforçou
E daqui a pouco ele começou a parar de usar o se Deus quiser. Daqui a pouco ele fala assim, puxa, eu vou ter um carro, se Deus quiser. Daí lá dentro dele ele está dizendo, mas se eu não trabalhar eu não vou ter. Ele acabou perdendo esse parâmetro de responsabilidade, que isso é de todo homem, tem que trabalhar mesmo para ter. Mas o querer de Deus foi caindo em desuso. E Tiago, quando escreve esta carta, ele vai dizendo no versículo 15, que foi o que me chamou a atenção. Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e vivemos, faremos isto ou aquilo. Nós vivemos um tempo, queridos, que hoje, qualquer um, para fazer uma viagem, já não é como a Bíblia está dizendo aqui, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos, nada disso. Hoje você não pode viajar mais. Hoje você não pode estar indo em um lugar ou em outro. Mas outrora, daqui a pouco estávamos marcando viagens, daqui a pouco as pessoas estavam marcando, vamos para a praia no final do ano, vamos no meio do ano agora, nós vamos para um sítio no interior. Nós íamos marcando, mas estávamos esquecendo de uma palavra, que ela é antiga, mas nós esquecemos de usá-la muito. Se Deus quiser. Já estávamos marcando coisas e talvez no começo do ano, começamos orando, e não orando dizendo se Deus quiser. Nós começamos o ano dizendo, Senhor, nesse ano faz isso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, nesse ano eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, dizendo que nós queremos conquistar, mas nós não estávamos dizendo, se Deus quiser. E agora, querido, chegou um momento que a igreja vive na terra, do se Deus quiser. Agora chegou o momento que nós tínhamos feito tantos planos, o mundo tinha feito tantos planos, mas Deus não quis. Deus resolveu permitir uma dificuldade como a que o mundo vive agora. Chegou aquele momento, irmãos, em que talvez o homem se esqueceu de dizer, no mês de maio é o mês das mães, eu vou já estocar a minha loja aqui desde janeiro, porque esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Quantos não fez isso? Quantas empresas não começaram a fabricar desde dezembro brinquedos para vender lá no mês das crianças, que ainda vai ser em outubro. Não deve ser poucos que estão fazendo isso, que fizeram, mas esqueceram de dizer a palavra primordial chamada, se Deus quiser, irmão. Se Deus quiser, precisava voltar a existir na vida do crente, na vida dos servos de Deus. Sabe aquele negócio de chegarmos e falar assim, irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Se Ele não quiser, sabe o que vai acontecer? Algo como o que está acontecendo. Ou a trombeta vai tocar e Ele vai arrebatar a igreja. Isso tudo pode acontecer, depende do querer de Deus. Mas conforme o mundo foi ganhando pelos seus próprios esforços, daqui a pouco o cidadão ganha uma guerra. Quando ele volta da guerra, ele nem lembra que Deus existe. Alguém que começou a passar por isso chamava-se Davi. Davi começou a ganhar todas as guerras que era impelido. Todas as guerras que Davi ia, a batalha era vencida pelo exército de Davi. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, que Davi um dia manda contar os seus soldados. E o próprio chefe daquele exército diz a Davi, para que contar, né? Temos ganhado todas as batalhas. E Davi fala, eu quero que conte os homens que eu tenho, que arrancam da espada. E a Bíblia diz que foram contados aqueles homens. Mas aquilo entristeceu a Deus. Aquilo, Deus olhou para Davi como quem diz, tem ganhado todas as batalhas. No começo era, se Deus quiser eu venço o gigante. Se Deus quiser, eu venço. Mas com o passar do tempo eu já estou contando quantos homens eu tenho que arrancam a espada para poder ir à guerra. Vai se perdendo a dependência de Deus. Vai se colocando num momento, queridos, que talvez a igreja entrou. Está servindo a Deus, Davi? Sim. Teme a Deus, Davi? Sim. Tem ofertado a Deus, Davi? Sim.
Então por que contar aos homens, rapaz? Se quem vence a peleja é Deus? Não, é melhor contar, né? Porque nós precisamos nos prevenir. Aquilo desagradou a Deus. A Bíblia vai contar esse fato lá em 2 Samuel, no capítulo 24, que o Senhor naquele dia se desagradou de Davi e mandou Davi escolher uma situação pela qual passaria o povo e passaria Davi também. Deus manda o profeta dizer 3 coisas eu coloco agora na tua presença. Delibera agora quais delas deverá o Senhor fazer. E entre as quais coisas ali dizia-se que por um tempo passariam fome. E Davi olhou e falou, fome é difícil. Foi colocado também que por alguns meses eles fugissem da perseguição, andassem se escondendo. E Davi entendeu que andar correndo por alguns meses não seria fácil. E também foi colocada a opção de que viesse uma peste. E que aquela peste matasse a muitos. E Davi olhou e falou, puxa, todas as alternativas são ruins. Mas aí ele volta a entender o que é depender de Deus. A resposta que Davi dá ao profeta naquele momento é, estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor existe misericórdia. Davi queria dizer, das opções que me foi posta aqui, todas são ruins. O que eu precisava era ter olhado e falado, eu venço guerra se Deus quiser. Não é se o exército for bom, não é quantos homens eu tenho, mas agora eu não tenho saída, deixa eu cair na mão de Deus. Irmãos, quero te convidar a meditar no que eu estou pregando aqui nesse momento. Nós precisamos voltar a cair na mão de Deus, a voltar a dizer, se Deus quiser, se Deus não quiser, eu não consigo descer nem desse altar, irmão. Se Deus não quiser, nós não conseguimos sair por aquelas portas, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Existem coisas que o homem faz, que Deus não quer, que Deus permite. Talvez nós podemos olhar para o profeta Jonas e falar, o que Deus quer? Vá para Nínive. O que você fez? Você foi para Tarso. Deus, em alguns momentos, vai deixar você fazer o que você quer. Nem sempre é o que Ele quer, né? Você faz o que você quer. O profeta Jonas aconteceu isso. Deus deu a função a ele, vá para Nínive. É o querer de Deus. Mas qual foi o do profeta? Fugir e ir para Tarso. Deus permitiu? Permitiu, mas o momento foi difícil na vida dele. E nós, queridos, a igreja do Senhor na terra, estamos bastante tempo fazendo o que queremos. Aleluia. Fazendo como queremos. E o se Deus quiser foi caindo de moda. Foi caindo de moda. E aí chegou um tempo que Deus precisou colocar aquele homem dentro do ventre de um peixe. Para ele andar de peixe alguns dias. No meio de uma situação muito difícil dentro do ventre de um peixe. Tanto que ele chega a dizer, do ventre do inferno eu clamei ao Senhor. Deus permitiu uma peste. Deus permitiu uma situação muito difícil na vida daquele homem. Para que ele pudesse voltar a entender, epa, eu fui fazer o meu querer, não dá certo não. Precisa ser o se Deus quiser. Se Deus quiser que eu vou para Nínive, eu vou para Nínive. Se Deus quiser que aconteça, acontecerá. Mas a estabilidade que o profeta vinha vivendo foi o levando a esquecer quem está no controle. E eu quero te chamar uma coisa como igreja, irmãos. Não esqueça quem continua no controle de todas as coisas, não. Vamos continuar, queridos, pegando a palavra como nós pegamos aqui hoje, olhando e falando, se o Senhor quiser, e olha o que Tiago diz, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O que eu tenho dito aqui a semana inteira, irmãos? Viver agora um dia de cada vez. Já não dá mais para falar assim, semana que vem eu vou para os Estados Unidos. De jeito nenhum, irmão. Só se quem quiser. Só se Deus quiser, irmão. Dá para você falar, olha, nós temos parentes em Minas Gerais. Meu sogro, sogra, alguns cunhados estão lá. E esses dias eu ainda pensava nisso.
Senhor, eles já são de idade, se nós precisarmos ir lá, não tem como. Tem alguns lugares, algumas cidades que não podem entrar. Eu conversava com o irmão Carlos, que aqui congrega. O Carlos está lá em Minas, está querendo já vir embora e não consegue. Porque tem alguns lugares que tem barreiras, não está podendo passar. Tem alguns lugares que a restrição é total. E aí, irmãos, talvez antes a gente fazíamos projeto. No mês de maio eu vou dar uma ida até Minas. E vou ficar alguns dias lá. E lá eu vou ir pescar, e eu vou até trazer uns queijos lá de Minas. Mas a palavra, se Deus quiser, esquecida. Mas aí acontece uma situação como essa. E agora eu estou dizendo, olha, para ir lá só se Deus quiser. Deus permitiu uma situação como essa na vida da igreja. Para a igreja poder voltar, queridos, às antiguidades, às dependências de Deus. E começar a se curvar mais e dizer, se Deus quiser. Sem o querer de Deus nada pode acontecer, mas nós vamos num embalo tão grande, nós íamos num embalo tão grande, que nós já estávamos se achando autossuficientes. Já estávamos dizendo, não, o dinheiro manda em tudo, se eu receber em abril, em maio eu já viajo. E agora, irmão, você pode receber 1 milhão hoje, você não pode viajar amanhã, só se Deus quiser. Só se Deus quiser. Acorda, igreja do Senhor. Tudo está no controle das mãos de Deus. Mas a igreja, querido, o povo estava se perdendo. O povo estava se afastando dentro da casa. Estava perdido dentro de casa. Estava como a mulher que perdeu a dracma. Estava com a dracma perdida dentro de casa, não perdeu lá na rua não, estava dentro da igreja perdido. E aí o Senhor permite situações como essa, para que a igreja possa ir voltando e dizendo assim, opa, agora a coisa está feia mesmo. Pode ser que eu estou aqui nesse culto no domingo, mas amanhã eu já não sei o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? O que Deus quiser. É o que Deus quiser, irmão. Outrora, nós estaríamos marcando um monte de coisa para amanhã e para depois, né? E agora, se Deus quiser. Pode ser que nós façamos uma viagem, se Deus quiser. Pode ser que nós façamos uma live aqui terça-feira, se Deus quiser. E se Ele não quiser colocar o knockdown aí em São Paulo? Não pode sair de casa. E aí, eu vou poder vir aqui? Não. Dá para entender, irmãos, que a igreja do Senhor começou a se perder dentro da igreja. Começou a se perder dentro. E aí Deus vai permitir uma situação como essa para poder apenas dar um chacoalhão e dizer, ei, a palavra, se Deus quiser, precisa voltar a existir em vossas bocas, porque eu não perdi o controle das coisas ainda. Vocês estavam até o poder de Deus estava se manifestando quando os irmãos queriam. Sim ou não? Até o poder de Deus, irmão. Os irmãos cantavam hinos da harpa lindo, como nós ouvimos aqui a nossa Imaelba cantar. Não há o mover de Deus. Daqui a pouco vinha um comedor de arroz e feijão. E começava a cantar, ia para o meio da igreja e fazia umas graças. Olha o poder de Deus aí. Brincadeira, irmão. A igreja estava perdendo-se dentro da igreja. Já não era o que Deus queria, era o que os homens queriam. Mas aí Deus permite uma situação como essa, para nós voltarmos a ler a palavra e falar, olha, que coisa interessante, é justamente o que eu estou vivendo. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Isso o Tiago está dizendo. Vocês não deviam dizer isso. Vocês deveriam era dizer, se o Senhor quiser, se vivemos para isso, faremos isso ou aquilo. Tiago estava querendo ensinar aqueles irmãos a dependência de Deus, a voltar-se a Deus e não Deus às pessoas. Porque, queridos, quando comecei a ler esses versículos, olhei na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, eu estava lendo aqui ainda na igreja, o versículo de número 30, diz assim, se convém gloriar-me,
gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo vai dizendo que se o homem se gloriasse de alguma coisa, tinha que se gloriar era na fraqueza. Ou seja, eu me glorio na fraqueza porque eu sei de onde Deus me tirou. Não é que eu sou forte, é que Deus me resgatou. Eu vou fazer uma viagem, porque agora eu estou com um carro bom, vou fazer uma viagem. Não, meu filho. Nós estamos com um carro bom porque Deus deu o carro bom. Vamos se gloriar no Senhor, em nós é só a fraqueza. Mas nós passamos, queridos, daqui a pouco a procurar um emprego bom porque agora eu me formei. É bom isso, todos nós sonhamos, mas nós esquecemos de dizer: o Senhor me deu graça, o Senhor me deu saúde, o Senhor me livrou e eu consegui me formar. Agora eu quero morar em um lugar melhor porque eu tenho um melhor terreno. É porque o Senhor preparou um terreno e um lugar bom e agora eu vou morar em um lugar melhor. Nós precisamos lembrar dessas coisas simples que foi caindo de moda. E Tiago vai dizer naqueles homens: ei, vocês não deviam estar falando assim. Vocês deviam estar dizendo: se Deus quiser, se nós vivemos para tal, vocês deveriam depender um pouco mais, porque senão, irmãos, a igreja vai entrando nessa rotina que tinha entrado, mas o Senhor trouxe um despertar nesse momento para a igreja, para que a igreja pudesse acordar e dizer: ei, se Deus quiser as coisas acontecem, se não quiser não acontece não. Quantos não são os pregadores que me ouvem hoje, que tinham agendas até o final do ano, e eram até chatos, né? Você ia falar com ele: irmão, já tem uma agenda, irmão, não posso lhe atender. Eram até metidos. E agora, meu irmão, não tinha mais o se Deus quiser, eu já estou agendado. São pregadores, somos cantores, se gloriavam nesta obra. E aí o Senhor fez isso. Opa, aqui não. Você quer se gloriar? Se glorie na faculdade que tu fez. Você quer se gloriar? Se glorie no curso técnico que você fez, na profissão que você fez, que você se esforçou. Mas na minha casa, é só se eu quiser, é na dependência do Senhor, tudo está debaixo da mão do Senhor. Deus, querido, é aquele que fecha e o que abre a porta. Não somos nós, não. Tudo acontece se Deus quiser. E a vida, Tiago vai dizendo assim, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Querendo ele dizer: o que você vai fazer com esse vapor? Ele é rápido. Você vai passar esses 60, 70 anos que Deus dá aí, 80, né? Igual um louco querendo ganhar dinheiro. Para quê? Como preguei aqui esses dias, nós já temos o que comer, temos o que vestir. Que vier é lucro, né, irmão? Estejais contentes. Vai passar a vida toda descontente, o vapor, né? Rapidamente. Não, estou descontente, não está bom, eu quero mais. Ou nós vamos ser inteligentes, de falar assim: olha, Senhor, eu vou terminar o domingo, se Deus quiser. A segunda-feira, se Deus quiser acontecer, Senhor, me guarda, me livra. Eu não posso fazer um plano para terça, só se Deus quiser. Deus continua, queridos, controlando as nossas vidas. A vida é um vapor que passa rápido demais. Nós fazemos os planos, mas quem executa? É o Senhor, irmão. A Bíblia diz isso, que o planejar, ele é do homem, mas o executar, ele vem do Senhor. É o que a Bíblia diz. Mas daqui a pouco nós mesmos estamos planejando, e quando dá certo, opa, eu sou bom mesmo. Opa, eu vou ganhando méritos. E o se Deus quiser foi caindo de moda. Mas eu acho que chegou o tempo de nós chamar, sabe, nossas avós, né? As pessoas mais velhas, mesmo as que não eram crentes, os que não eram crentes, eles tinham esse costume. E eu quero te convidar hoje, pelo menos você que congrega no Fanganiello, né? Vamos passar essa semana dizendo, se Deus quiser, fazendo planos e falando, se Deus quiser. Estou vendendo isso aqui, se Deus quiser. Porque na hora de comprar, nós falamos, se Deus quiser. Na hora de vender, se Deus quiser vender. Amém, queridos?
Que Deus abençoe, que possamos só meditar nessa palavra. A proposta que nós temos é que a igreja do Senhor continue sendo edificada na palavra. Quando a igreja pensar que sabe andar sozinha, foi o que aconteceu com Davi, com Jonas, e aconteceu com tantos outros, irmãos. Até Josué passou numa dessa, irmão. Até Josué. Josué vinha vencendo as batalhas. Muralhas de Jericó. Quem está à frente do trabalho? Capitão Josué. E Josué já começou a se encher. Chega uma cidade chamada cidade de Ai. E a cidade de Ai pequena. Josué, vamos mandar um exército para lá, Josué. Não, mande alguns homens. Mande alguns homens, a batalha é ganha. Não consultou a Deus, não buscou direção de Deus. A cidade, se derrubamos Jericó, rapaz, o que é Ai? Todos os homens que foram morreram. E quando volta, a decepção de Josué de olhar e falar, puxa vida, e agora? Quando voltam, Josué vai consultar o Senhor, e o Senhor ainda fala, olha, ainda tem anátema aí no meio do povo. Daí a pouco, perde outra batalha, tem pecado aí no meio. E Josué se sentindo autossuficiente. O problema de muitos líderes hoje é que eles se acham autossuficientes e vão perdendo a dependência de Deus. E daqui a pouco Deus permite ir lá e perder a batalha. Quando volta, puxa, e agora? Quando vai falar com Deus, Deus explica, olha, sabe o que foi? Tinha pecado aí no meio. Se você tivesse falado comigo, eu ia falar para você dar uma corrigida, e aí depois vocês iam para a batalha lá. Mas é que aí, se desse a vitória no pecado que tinha aqui dentro, vocês iam achar que no meio do pecado eu também trabalho. E Deus não trabalha no meio do pecado. Josué, você precisava ter falado comigo. O homem tem essa tendência, irmão, em daqui a pouco esquecer do se Deus quiser. Quando a coisa dá certo aqui, ele começa a fazer por conta e risco dele. Mas Deus hoje te chama a atenção a uma coisa, irmão. Começa a falar, se Deus quiser, aí dentro da tua casa. Quando amanhã, alguns têm que trabalhar, outros que podem estão em casa, mas desde cedo da manhã, tudo que for fazer, lembra dessa palavra, é se Deus quiser, irmão. É se Deus quiser, nós não somos bons em nada. Já não aconteceu com você? Coisas que você faz rotineiramente, daqui a pouco dá errado. Puxa, eu já fiz isso 1000 vezes. E agora fui fazer, deu errado. Talvez você esqueceu de falar que é se Deus quiser. Não é que você era bom que fez as 1000 vezes. Davi, quando chega ao Senhor e fala assim, Senhor, quero construir um templo para ti. O Senhor olha e fala, Davi, você não, seu filho. Porque Davi já estava se achando o super rei. O rei que ganha a batalha, o rei que vai marcar a história, que conquistou o maior território para Israel. E é verdade. Israel teve o seu maior território no reinado de Davi. Mas era isso que o Senhor tinha para ele. Mas daqui a pouco ele já está se sobrepondo. Eu vou também construir o templo. Opa, calma, baixa a bola, Davi. É só isso. O que eu quero é só isso. Aprenda a continuar dependendo. Aprenda a continuar dizendo se Deus quiser. Os projetos que nós fazemos hoje só serão executados se Deus quiser. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos com essa palavra para o nosso lar, se Deus quiser. Se Deus quiser, terça estaremos aqui, adorando a Deus juntos, continuaremos com o ensino da palavra de Deus, que nós temos ministrado esses dias sobre o arrebatamento da igreja. Na próxima terça continuaremos falando do mesmo assunto. Tem sido muito bom, irmãos, graças a Deus, ter ouvido de muitas pessoas assim, com alegria do que têm aprendido, e é importante a igreja estar preparada. A igreja preparada, em um momento como esse, ela consegue andar. Estou feliz de saber que, graças a Deus, nossos irmãos aqui do Fanganiello, graças a Deus, estão todos bem. Não temos ninguém doente. Temos hoje a notícia da nossa irmã Maria Santa, que foi ao hospital. Continuaremos orando, mas de resto todos estão bem. E vamos continuar assim, irmãos, como família, aguardando Jesus chegar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Você que pode ir no seu lar, fique de pé. E aqui na igreja também, tem alguns irmãos aqui conosco. Vamos ficar de pé.
fazer essa oração e vamos para o lar, sabendo que não está fácil, né, irmãos? Agora, se Deus quiser, vai melhorar, viu, irmãos? Se Deus quiser, vai melhorar. E se Ele não quiser, pastor, pode até piorar, irmão. É tudo no controle dEle. O ruim para a igreja nesse momento é a igreja que perdeu-se no mar das bênçãos. Ele ficou indo de culto em culto, de igrejinha em igrejinha, ouvindo o pregador falar de bênção, de bênção, de bênção. Agora, irmão, que chegou o mar da tormenta, ele está perdidão aí. Mas o crente, não, irmão. O crente está junto com Jesus no barco, Jesus está dormindo, né? Como diz aquela passagem bíblica. Os discípulos ficaram assombrados ali, ele acordou e socorreu, mas ele falou assim, homens de pequena fé, vocês podiam vocês mesmos ter feito isso. É o momento da igreja, irmãos, igreja, estar constante agora nos pés do Senhor, tranquilo, olhando e falando, só acontece o que Deus quiser. Não vai acontecer nada, irmão, não precisa temer, não vai acontecer nada que Deus não permita, não, irmão, não vai acontecer nada. Deus continua no controle de tudo. Nós precisamos mostrar isso a Ele. Senhor, nós cremos nisso. Poderoso Deus, aqui estamos. Agradecido por Tua palavra, pelo Teu conselho. E queremos aqui, Senhor, nos colocar como dependentes da Tua palavra. Que nós possamos lembrar, Senhor, que projetos grandes nós fazemos mesmo. Mas chegou o momento de dizer só se o Senhor quiser agora. Porque, Senhor, tínhamos como igreja perdido um pouco disso, Senhor. Tínhamos perdido um pouco, Senhor, desses planos. E já estávamos nós mesmos colocando-os adiante. Mas obrigado por o Senhor nos lembrar de quem está no controle das coisas. Despede a Tua igreja, Senhor, debaixo de Tuas mãos. Guarda o lar desse irmão que ora comigo. Esse irmão que está aí, Senhor, orando e preocupado com tanta coisa. Que esta palavra possa entrar no coração dele, Senhor. Que ele possa entender que se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontece. Ele está no controle de tudo. É isso que nós precisamos sair daqui dizendo hoje. Ele quer ou não quer, é Ele quem manda. Guarda esse lar, guarda a nossa vida. Senhor, socorre, Senhor, aos nossos entes queridos. Socorre, Senhor, as famílias. Não são poucos nesse momento que estão apavorados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atravessar essa tempestade. Nós estaremos atravessando e dando glória, Senhor. Dando glória, porque o Senhor não perdeu o controle, não. Oh, glória, Jesus. Oh, Jesus, que bom saber que o Senhor está conosco, Senhor. Que bom saber que a Tua mão continua conosco, Senhor. Que bom, Senhor, poder dizer que o Senhor é meu pastor, Senhor, e que nada nos faltará. Senhor, perdoa nossos erros, Senhor. Perdoa, Senhor, os momentos que tivemos Senhor, momentos talvez de falta de inteligência, fazendo projetos sem dizer se o Senhor quiser. Fizemos tantos projetos, projetamos tantas coisas e talvez nem perguntamos a Ti, Senhor. Projetos que foram feitos, Senhor, nós só pedimos para que acontecesse. Nós não colocamos a posição de que o Senhor podia não querer, Senhor. Nós colocamos projetos que nós nem perguntamos se o Senhor queria ou não. Nós apenas fomos pedindo para Ti fazer. Nos perdoa, Senhor, por isso. Faça o Teu querer em nossas vidas. Faça apenas se o Senhor quiser. Que aconteça tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Lamana, que sobre esta casa, Senhor, fique a Tua paz, fique a Tua graça, fique o Teu Espírito, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh maravilha, Jesus. Despede-nos, Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, tá? Oh queridos, enquanto eu orava aqui, o Senhor falava tanto ao meu coração sobre tanta gente que está nesse momento desiludida aí, entristecido, com projetos que não estão dando nada certo, né?
né? Tanto projeto, tanta coisa que você fez, e eu estou vendo até alguns abatidos na fé, meio que já balangando. E aí, queridos, o Espírito Santo falava comigo aqui, é porque fizeram os projetos, mas não colocaram a opção de eu não querer. Sabe aquela coisa que a gente só pede para dar certo? E a gente não fala assim, Senhor, mas pode ser que o Senhor não queira. Pode ser que o Senhor tenha algo melhor ainda. Nós só pedimos, faz assim, faz assim, faz assim. E nós não dizemos, e se o Senhor não quiser? E há muita coisa que está acontecendo aí que não está dando certo, o Senhor não queria. O Senhor não queria. E as pessoas vão ficando desiludidas, porque aprendendo tanto que Deus é apenas para as coisas dar certo. Não, pode ser que Ele não queira. Mas para você que está junto comigo, na palma da mão de Deus, e está dizendo assim, Senhor, Tu é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, oh Senhor, mas o Senhor vai continuar me guardando. Para quem está nessa posição, irmão, receba a paz de Deus. Se você não está, que o Senhor possa lhe consolar dizendo, olha, tem coisa que eu não queria mesmo. Você tinha que ter falado se eu quisesse. Você não falou se Deus quisesse, você falou só me dá, e eu não quis. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E digamos amém. Um abraço aos irmãos, uma semana de paz, e nós vamos vencer essa semana, se Deus quiser. Amém.